dia, paz do Senhor. Hoje, segunda-feira, né? 27, né? 27 de novembro, irmãos. Estamos terminando já quase o ano aí de 2023, né? E Deus tem nos ajudado até aqui, né? Louvamos a Deus, nós estamos em Êxodo, lembrando que você vai caminhar comigo em nome de Jesus até terminar os 66 livros da Bíblia, né? Só faltam agora 65, porque nós já terminamos Gênesis, estamos em Êxodo e vamos juntos fazer a vontade de Deus. Eita glória, vamos lá, 27, 2. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas serão uma só peça com o mesmo, e o cobrirás de cobre. Só 2, né? Isso, leia de novo. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas serão uma só peça com o mesmo, e o cobrirás de cobre.
Muito bem, nós já falamos ontem sobre a altura do altar, falamos que ele era feito de madeira e falamos também que ele era coberto de bronze. E há muito simbolismo, há muitas lições preciosas nesse versículo 2. Primeiramente, a primeira coisa que nós vamos analisar nesse particular aqui é que o altar ele tinha 4 pontas, não é isso? Essas 4 pontas, elas eram em forma de chifres, não é isso? Era chifres. E aí você tem a expressão hebraica keren é a expressão hebraica para chifre, ok? E quando você pega essa palavra chifre, em especial, nós não estamos falando aqui do shofar, nós estamos falando do keren. E esse keren aqui no hebraico, ele tinha 3 coisas importantes. Primeiro, servia para colocar líquido, o chifre. Segundo, também era usado, além dessa perspectiva que você está vendo, ele era usado como corneta. Olha, se colocava nesse chifre, nesse keren, se colocava líquido, era usado como corneta e também representava poder, representava glória. Vamos analisar aí algumas passagens bíblicas. A primeira, vamos ler Levítico 4, 25. Vamos lá. Veja que nós estamos falando desse keren, que é o chifre, conforme está aparecendo aqui em Êxodo 27, verso 2. Levítico 4, 25. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Muito bem, então vamos ver agora Zacarias 1, 18, verso 19. Profeta Zacarias, capítulo 1, verso 18 e 19. E levantei os meus olhos e vi, e eis 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo: que são estes? E ele disse: estes são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. Muito bem, nesse particular aí, o chifre está falando de poder. Então você tem o chifre, que era aquela curvatura, que na verdade dentro dessa perspectiva, ele era usado, devido ao seu formato, para o líquido. Ele era usado como símbolo de poder e ele era usado também como corneta. Se você ler Josué capítulo 6, vamos lá para Josué 6, verso 4. Leia aí Josué 6, verso 4. Vamos lá. 6, 4. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Tá vendo? Então era usado como corneta. Essa raiz que vem aí no hebraico é de karam. Keren vem dessa raiz karam. Então nós estamos falando que o chifre era usado para colocar líquido, o chifre era usado como corneta e o chifre representava também o poder, ok? Mas tem uma coisa que, quando nós atentamos para essas 4 pontas de um altar, qual é a importância dela, pastor Zé? Alguns estudiosos dizem que nas 4 pontas estavam a força do altar, o poder do altar. Alguns estudiosos falam isso. Vamos ler a palavra de Deus em Salmo 118, Salmo 118, verso 27. Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atai a vítima na festa com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Tá vendo? Então, pode-se observar aqui que apesar de muito simbolismo, mas as 4 pontas dos chifres no altar representavam que na verdade a força que aquele altar tinha, que ali os animais eram levados e antes de serem sacrificados eram amarrados ali naquelas pontas dos chifres do altar. Alguns dizem também que era uma forma de carregá-lo,
mas nós podemos analisar que, na verdade, isso aqui é muito interessante. Quando você analisa essa perspectiva bíblica, há uma coisa muito importante nesses chifres. Além de ter toda essa representatividade, os chifres representavam segurança. Sabiam dessa? Basta você ler, vamos ler aí, 1 Reis, capítulo 2, verso 28. Eles representavam segurança, porque a pessoa que fosse para o altar e agarrasse nas pontas do altar, ele teria proteção, ele teria segurança. Vamos lá. 2:8, né? E eis também que contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baulim, que maldisse com maldição. 1 Reis 2:28, né? Não, 2:8. 1 Reis 2:28. 28. E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo a Adonias, ainda que não tinha desviado seguindo a Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou as pontas do altar. Tá vendo? Ele, sabendo que havia feito aquela traição e sabendo que ia ter a morte, então ele foi para o altar e agarrou-se nas pontas do altar. E ali ele recebeu o quê? Segurança, amparo, proteção. Então, é muito importante que você estude analisando essa particularidade que a própria Bíblia ela está falando. Os símbolos ou os chifres nas 4 pontas do altar representavam isso. Poder representava a corneta, representava um objeto para se carregar líquido, mas ao mesmo tempo era local de proteção, local de segurança. Nós vamos ler aí Levítico 4:7 para ver outro detalhe importante sobre os chifres lá no altar. Vamos lá. Mais uma representatividade desses chifres. Levítico 4, verso 7. Vamos lá. Também porá o sacerdote daquele sangue todas as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Então veja que os chifres representam poder. E aqui o sacerdote colocava o sangue nos 4 chifres. Já dissemos que o chifre representa poder, representa, na verdade, segurança. E quando se colocava o sangue nos 4 chifres, representava o perdão. Ou seja, o sacerdote naquele ato estava dizendo que só Deus tinha o perdão para perdoar pecados. Essa verdade ela é tão real na Bíblia que quando você lê Marcos 2, verso 7, também em Mateus, você vê que os judeus disseram: quem pode perdoar pecados senão Deus? Ou seja, o sangue nas 4 pontas dos chifres do altar representavam poder, representavam segurança, representava proteção, representava perdão. Olha como isso é lindo. Então, ontem nós falamos que o altar era símbolo de morte. Você precisa morrer nele, porque quando você vai para o altar e morre no altar, aí o Senhor Deus concede a segurança, o Senhor Deus concede o perdão. Quem vai para o altar de Deus, ouça bem isso, a grande questão, tem coisa que é boa no nosso meio, é por isso que eu sempre digo, até fazer hino tem que saber muito bem a Bíblia, para poder cantar o que a Bíblia realmente está dizendo. Nós falamos ontem que altar simboliza morte, altar simboliza sacrifício, mas o altar também simboliza o perdão. No altar você tem o perdão. Então aqui está se falando do altar do holocausto, né? Isso é muito importante, representa esse perdão. E tem uma coisa interessante ainda que nós podemos analisar. Leia de novo o verso 2. Vamos lá. De Êxodo. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão uma só peça com o mesmo, e o cobrirá de cobre. Ah, veja bem, quando a Bíblia fala que o altar deveria ser coberto de cobre, aí vem a pergunta: por que, pastor Zé? O altar, ele era feito de madeira. A madeira não resiste o fogo, gente. Então, para o altar resistir o fogo, teria que ter a cobertura de cobre ou de bronze. Porque o cobre e o bronze, ele tem a capacidade de durabilidade, de resistência e de proteção.
O que aguenta o fogo? O bronze. O que aguenta o fogo? O cobre. Então, era só madeira. Olha, tinha madeira, mas para aguentar o fogo que viria sobre o altar, era preciso ele estar coberto de bronze. O altar simboliza Jesus Cristo, ou seja, Jesus é a madeira. Ele se transformou homem como nós, mas para ele resistir à ira de Deus que caiu sobre ele, Deus teve que fortalecê-lo com seu poder. Deu para entender agora? Ou seja, o altar é de madeira, mas é coberto de bronze. Bronze fala de julgamento. Vocês sabiam dessa? Bronze fala de julgamento. Vamos ver aí a palavra de Deus em 1 Reis. Aliás, 2 Reis 18:4. Rápido. Vamos lá. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Ele quebrou essa serpente, que era de cobre ou de bronze, e essa serpente aí falava de julgamento, era o julgamento divino. Vamos aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Perceba muito bem que Jesus é apresentado como tendo os pés de bronze. 1:5, 1:15. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Deus é luz e não a Apocalipse. Aí tu está em João. É verdade. Né? 1:15. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Então veja aí que os pés dele agora, os pés de Cristo, é de bronze, que na verdade aí apresenta essa capacidade de juízo. Então o altar era de madeira, mas foi coberto de bronze para aguentar, suportar o fogo que vinha para o altar. Então, queridos irmãos, tem tanto simbolismo nesse altar. Você, hoje pela manhã, você aprendeu comigo que esse altar tinha 4 pontas de chifres. Você entendeu que o chifre representa poder, o chifre pode ser uma corneta, o chifre pode ser um objeto para se colocar líquido. Você aprendeu que no altar você pode morrer, mas é no altar que você encontra proteção, é no altar que você encontra segurança, é no altar que você encontra amparo. O altar é a força de Deus para nós. E você aprendeu também aqui que o altar é julgamento. Nossos pecados precisavam ser julgados, entendeu? Precisavam ser queimados, mas para não nos queimar por completo, vem esse bronze também, que protege o altar. Então, você aprendeu isso nesta manhã. Então, é muito importante que você compreenda essas verdades para que saiba o que é um altar. E hoje o altar não é de madeira, o altar não é de bronze, o altar sou eu e você. Por isso que Paulo diz em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, o meu corpo é um altar. Hoje o meu corpo, o teu corpo, é um altar para ser sacrificado para a glória de Deus. Então aprenda isso aqui. Quando você falar de altar, primeiro se lembra de morte. Quando você falar de altar, se lembra que é lá que você tem que morrer, que é lá que você tem que jogar todas as suas misérias. O altar é o poder de Deus, mas saiba, não tenha medo de ir para o altar. Sabe por quê? Porque no altar você tem a segurança de Deus. No altar você vai ser julgado por Deus, mas é no altar que você vai ser perdoado por Deus. A gente, principalmente nós pentecostais, nós gostamos de fogo, gostamos de poder, isso é bom. Mas tem hora que nós temos que fazer uma análise bem direitinha para não complicar, né? Quando a gente canta, por exemplo, né? O altar está fumegando e está queimando meus pés. Parece que é um monte que um dia foi Moisés. É claro que aí está falando de poder, né? No altar, mas o poder do altar ali é um poder de morte. É um poder que, na verdade, você precisa crer que Deus pode perdoar os teus pecados.
É por isso que tem ali as 4 pontas que falavam da resistência, do poder do altar. Mas é ali que você morre e é ali que renasce a tua comunhão com Deus. Já o outro altar, me parece que vem no verso seguinte, aí nós vamos falar do altar do incenso. Nós temos 2 altares. Nós temos o altar de cobre, nós temos o altar de madeira, o altar do holocausto, e nós temos o altar do incenso. Aí é outra coisa. Tem o altar da oração, tem o altar do incenso para você falar com Deus, mas tem um altar que você precisa morrer. Deu para entender? Tem que ter o altar que você precisa morrer. É o altar do holocausto. E o altar do incenso é o altar da oração. É o altar do cheiro suave. Então, é necessário fazer essa distinção. Senão, nós vamos cometer muitos erros teológicos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar com a irmã Daina. Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos aqui, Senhor, para adorar o Teu nome, Senhor, para nos tornarmos servos melhores. Te pedimos por cada pessoa que cultua nessa manhã conosco, meu Deus. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Deus abençoe a todos. A irmã Cida diz que agradece a Deus pelo aniversário do esposo dela. O nome dele é Cleiton. Irmão Cleiton, Deus abençoe. Parabéns ao Senhor, muitos anos de vida, em nome de Jesus. A irmã Jessi parabeniza seu esposo por seu aniversário hoje. Estamos em Viçosa, no Ceará, ligados e acompanhando todos os dias devocionais, que são uma bênção. O nome dele tem? Não, só o dela. A irmã Jessi tá parabenizando. A irmã Jessi parabenizando o esposo, não é isso? Que também completa mais um ano de vida. Ó, que Deus te abençoe. Está em Viçosa, Ceará. Que Deus te abençoe, muita paz, muita prosperidade em Cristo Jesus, né? Irmã Bárbara pede uma palavra para os filhos dela que estão aniversariando, Cássio e Wesley. Cássio e Wesley, não é isso? Veja bem, se não faz memória, Eclesiastes 11:9, rapidinho. Cássio e o Wesley. Que Deus abençoe vocês, que vocês dois possam continuar servindo a Deus. E a palavra de Deus para vocês é esse versículo aí, como é que diz? Alegra-te, mancebo, na tua mocidade. Alegre-te, jovem, na tua mocidade. E anime... Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Vá por onde seu coração mandar, pressiga o que a vista te dá. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus trará o Mas Deus, de todas estas coisas, Ele vai te pedir conta. Não é pecado o jovem ser feliz, não é pecado o jovem buscar o prazer, andar pelo desejo do coração e da vista. Mas você tem que saber que aquilo que você faz, Deus pede conta. Então, aquilo que você vai fazer tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Ok? Aos irmãos que estão aniversariando, Salmo 91, verso 16. Dar-lhe-ei abundâncias de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Parabéns para vocês nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa para alegrar vossas almas. Os irmãos, muitas felicidades. Pai Santo, abençoa teus filhos, que essa data seja portadora de muitas outras que ainda virão. Concede paz, alegria, perdão e, ó Deus, que eles vivam conforme o teu querer e a tua vontade. Que os dias sejam marcados de muita felicidade e prosperidade em ti, Jesus. Pois a vida só vale a pena ser vivida quando vivemos a vida verdadeira que é Cristo. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.